Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Hoje vamos ter mais um episódio do Futebol Sem Roteiros e hoje vamos começar com a Libertadores da América, já que eu fiquei devendo os resultados no meio de semana, então vamos começar com ela. E vamos lá começar pelos times brasileiros que jogaram nesse meio de semana pela Libertadores. E vamos começar com a vitória do Fluminense, né? O imparável Flusão tá demais e venceu o The Strongest da Bolívia por 1-0. E resultado importantíssimo porque o Fluminense agora está na primeira colocação, justamente com 6 pontos. Resultado bem mesmo, como diz, importante por conta disso, porque num grupo onde o Fluminense era o dito, né, como o grupo da, da Força, não posso falar o termo aqui no YouTube, mas o Fluminense está saindo muito bem, está na frente, né? Então assim, o grupo tá o Fluminense com 6, o The Strongest com 3 e o River Plate incrivelmente somente com 3 pontos. E quem está na última posição lá do grupo é o Sporting Cristal. Para um pouco do jogo, o Fluminense jogou bem, poderia ter feito mais gols, mas mesmo assim, o The Strongest é uma equipe que, incrivelmente, ele mesmo jogando fora de casa, deu trabalho para o Fluminense. Não foi um jogo totalmente fácil para o Fluminense. O Fluminense jogou bem, tinha chances de fazer mais gols, mas não conseguiu, como posso dizer assim, ampliar o placar. E nisso teve alguns sufocos, né? O Texas teve boas chances de empatar o jogo, mas o resultado terminou 1-0 para o Fluminense, que é um resultado importante. O próximo jogo justamente é contra o River Plate, então o Fluminense tem uma boa vantagem. E caso vencer o River, né? O Fluminense praticamente caminha a sua classificação para as oitavas de final. E em primeiro lugar, né? Que é bem importante. Então, Fusão tá demais. E daqui a pouco eu vou comentar sobre os resultados do Brasileirão e vocês vão ver que realmente o Fusão tá bem demais na fita. Rapidamente aqui falando sobre o próximo jogo, né, que a gente tem muito assunto para comentar, que é justamente o resultado do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro, né, que se enfrentaram na rodada, né, pelo segundo jogo da competição, e o Atlético Paranaense levou melhor, né? Foi 2-1 para o Atlético Paranaense em cima do Atlético Mineiro. O Galo se complicou nessa Libertadores, né, com essa segunda derrota. E o Atlético Paranaense realmente tem tudo para se classificar. Deixa eu só conferir. Sim, porque olha como está a tabela. O grupo G, né, que é o caso do clube do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense, está assim. O Aliança Lima está na frente com 4 pontos, uma vitória e um empate. O Atlético, também que empatou o primeiro jogo, está com 4 pontos, né, com essa vitória em cima do Atlético Mineiro. E o Libertad tem 3 pontos. Perdeu a primeira, né? E agora venceu. E o Atlético, né? O Atlético Mineiro tem 0 pontos, está na última colocação. Então o Galo vai ter que vencer o próximo jogo para poder sonhar com uma classificação bem mas é uma classificação bem apertada do Galo, né? Caso se classifique, porque realmente o grupo está bem complicado aqui. Deixa eu conferir aqui o Atlético, deixa eu ver aqui. Sim, o Atlético parece justamente empatou com o Aliança Lima e o Galo tinha perdido por Libertad. Ok, então vamos lá. Então, como eu dizia, o Atlético Mineiro vai ter que suar bastante, né, para poder vencer. E o próximo jogo do Atlético é justamente contra o... Deixa eu só conferir aqui. Isso, justamente com a Aliança Lima. Então o Atlético Mineiro tem que vencer. É um jogo chave na classificação, principalmente no grupo. Porque se o Atlético perde, aí complica para todo lado. Aí vai ter que torcer por uma série de resultados para poder sonhar com a classificação. E vai ficar complicado, até para a classificação, até para a Sul-Americana, né? Porque o Atlético Mineiro corre risco de ficar em último lugar no grupo. Então o Atlético realmente se complicou bastante nesse grupo. E o Atlético Paranaense, como eu falei, né? Somou 4 pontos, né? Vai enfrentar justamente o Libertad. Isso, deixa eu conferir aqui o grupo. Só conferir que é o próximo jogo do Atlético. Isso, é isso mesmo. Confirmando, vai ser Atlético Paranaense e Libertad.
Vai ser o jogo lá no Paraguai lá. Então, realmente vai ser um jogo também bem difícil pro Atlético Paranaense, mas caso vença, né? Aí também vai começando a encaminhar a sua classificação. Então, realmente, o Galo realmente está muito complicado. E o jogo até que assim, o Atlético ele vem sofrendo jogos bem mesmo irregulares, né? O começo do jogo do Atlético parece que o time entra desatento, pega um jogo meio bobo e acaba sofrendo, né? Foi assim contra o Vasco e foi assim também com o Atlético Paranaense. Então, o Galo realmente tem que abrir o olho, senão essa temporada vai ser complicada. Então vamos lá pro próximo brasileiro que entrou em campo nesse meio de semana, né? A gente teve o Internacional, né, ganhando do Metropolitanos por 1-0, né? Resultado bem magro, mas também resultado importante, né? O Inter. Deixa eu só conferir aqui. O Inter ele ganhou esse agora e empatou o primeiro jogo, né? Então tem 4 pontos. Quem está na frente no grupo é o Nacional do Uruguai, né? Com 6 pontos. O Independente Medellín está em terceiro com 1 pontinho e o Metropolitanos, que é o time mais fraco, né, da chave, né, no grupo, tá com 0-1, zeradinho, tá 0 pontos, tá na última colocação. Resultado importante pro Internacional, né, que se recuperou do empate e agora vai enfrentar justamente uma pedreira, né, que é justamente o Nacional. E só confessar o Nacional mesmo, que o Inter, isso, Internacional vai enfrentar o Nacional. Então, o Inter tem vai ser em casa, né? Então o Inter tem uma boa chance de assumir a liderança e também encaminhar sua classificação. Não assim, encaminhar, mas eu digo assim, de já ficar bem próximo da classificação. Tá bom? Então o Inter realmente tem uma boa chance de se classificar nesse grupo. E é o esperado, né? Que se classifica. Até porque eu acredito que talvez quem complique pro Inter ali brigue possivelmente seja o Independente Medellín, mas que vai enfrentar geralmente o Metropolitanos e a tendência é que ganhe, né? O Metropolitanos é um time bem fraco, mas o Inter realmente, se vencer o próximo jogo do Nacional, realmente pode ficar mais perto da vaga para as oitavas, né? Então, aí vai ficar brigando entre Nacional e Independente Medellín, quem poderia ficar com a segunda vaga no grupo. Então, importantíssimo resultado. O Inter. E o Inter realmente está jogando futebol assim bem modesto, né? Tá jogando pro gasto, não tá jogando futebol assim confiável ainda, mas realmente tá bem modesto, né? Fez o resultado, beleza, isso que importa, então como fala, né? Jogou pro gasto, essa é a verdade. Então vamos lá, vamos pro próximo brasileiro. Tá, então vamos lá pro próximo brasileiro que jogou, que foi justamente o Flamengo, né? O Flamengo ganhou de 2-0 do Nublense, do Chile, e se recuperou na competição, né? Esse resultado é importante porque o Flamengo tinha perdido o primeiro jogo, né? Justamente por Alcas, e com isso o time conseguiu se recuperar. E o detalhe é justamente que foi a estreia, né, do São Paulo na frente do time, que mostrou realmente um futebol melhor. Teve uma recuperação no futebol, não foi ainda o futebol que a torcida espera, mas realmente foi um futebol que já começa a dar esperanças para o torcedor rubro-negro, que tá tão assim receoso com a equipe esse ano por conta dos resultados, né, que tiveram. E realmente o Flamengo com esse resultado é importante porque a equipe se recupera no grupo e vai em busca da classificação, né? E o grupo ficou assim: o Racing tem 5% do aproveitamento no grupo, tá com 6 pontos. O Flamengo vem logo em seguida em segundo lugar, com 3 pontos. O Alcas, que ganhou do Flamengo, também tem 3 pontos, está em terceiro. E o Nublense tem nada, está zerado. Então o Flamengo vai enfrentar justamente uma pedreira, né? Um confronto realmente dificílimo contra o Racing na próxima partida, e precisa vencer, ou então pelo menos arrancar um empate, porque se o Flamengo perder e o Alcas ganhar, aí o Alcas ultrapassa o Flamengo e a briga vai ser feia para uma das vagas, porque aí o Racing
já vai abocanhar uma vaga, né? Vai ficar em primeiro disparado. E Flamengo, Alcas e talvez o Nubrense, né? Também no resultado contra o Alcas, possa brigar para a segunda vaga. Eu acredito que o Flamengo ainda vai conseguir se classificar, né? Até porque vem se recuperando bem nesses últimos jogos. Então acredito que o Flamengo jogando direitinho possa se classificar. E como eu falei, o resultado talvez de empate, pelas circunstâncias, né? Jogando fora de casa, seja um bom resultado. Então vamos lá, vamos para o próximo jogo. E a gente teve justamente o Corinthians perdendo por Argentinos Júniors por 1-0 em casa, hein? Detalhe. Realmente o resultado é realmente inesperado, que talvez o torcedor do Corinthians não esperava. Obviamente esperava que o Corinthians vencesse e assim disparasse no grupo, né? Já que a equipe tinha vencido o primeiro jogo contra o Liverpool. E nisso daí a equipe do Corinthians deu uma complicadinha na sua classificação no grupo, porque por mais que com o resultado a equipe ainda permanece em segundo, ficou em segundo, né, no caso do grupo, né, tá ganhando o saldo de gols do Independente Del Valle, mas mesmo assim realmente deu uma embolada, porque ficou assim o grupo. O Argentinos Júnior está em primeiro com 6 pontos, segundo o Timão, né, tá com 3 pontos, terceiro o Independente de Medellín, Independente Del Valle, do Equador, com 3 pontos, e o Liverpool, que é o genérico, tá com 0 pontos. Então, tipo assim, o Argentinos Júnior já tá com 6 pontos, já tá encaminhando sua classificação, né? Tem muito jogo, mas realmente já tá um salto já à frente. E o Corinthians e o Independente Del Valle realmente vão brigar por uma segunda vaga. Então o Corinthians realmente, o resultado vai pode se complicar. Tanto é que o próximo confronto do Corinthians é justamente contra o Del Valle. E o bom é que vai ser em casa, né? Mas realmente, o Del Valle é uma equipe realmente que não é molezinha como muita gente pensa, não. Ganhou do Flamengo na Recopa Sul-Americana. E realmente é uma equipe bem organizada assim. Então, o Corinthians precisa fazer o resultado em casa para poder não dar margem como vai pro azar, né? E se classificar. Porque se perder ou empatar, realmente aí pode complicar o grupo, que os dois vão brigar por uma vaga. O Liverpool é uma equipe mais fraca, a equipe fraquinha do grupo, assim. Então não acredito que o Liverpool talvez complique, assim. Então a tendência é que o Argentino Júnior se classifique. Principalmente vai enfrentar o Liverpool na próxima rodada, fique com 9 pontos. E aí a questão vai ficar entre Corinthians e Independente Del Valle. As duas equipes realmente vão brigar até o final para a segunda vaga, possivelmente. E deixa eu ver, obviamente também, deixa eu ver se é para encerrar. Deixa eu ver se eu não pulei não brasileiro. Não pulei. Eu vou falar agora justamente do Palmeiras, né? O Palmeiras que venceu o Cerro Porteño por 2-1. E detalhe, hein, foi de virada. O Cerro Porteño abriu para cá contra o Verdão. Tudo parecia que o Palmeiras ia sair derrotado dessa partida, já que não jogou uma partida boa, jogou bem ruim mesmo. Foi um péssimo futebol que o Palmeiras apresentou na partida, mas mesmo assim, com aquela garra que o Abel coloca na equipe, né, pra frente, para não desistir do resultado, o Palmeiras conseguiu virar, foi 2-1. Então o Palmeiras realmente conseguiu se recuperar na competição. Poderia também, assim como o Atlético Mineiro, se perdesse essa partida, se complicar no grupo, né? Já que seria 2 derrotas. E isso realmente o Palmeiras seria bem complicado. Mas conseguiu se recuperar e embolou o grupo, né? Porque olha como que tá o grupo do Palmeiras. Quem tem em primeiro lugar é o Bolívar, que é o time da Bolívia, tá com 3 pontos. O Cerro Porteño tem também 3 pontos. O Barcelona genérico lá do Equador também tem 3 pontos. E o Palmeiras está em último também com 3 pontos. Então tá todo mundo com 3 pontos. Então o Palmeiras realmente tem uma grande chance de se classificar, apesar de estar em último, né?
tem muita chance de se classificar, até porque é uma das melhores equipes da América do Sul. E vai enfrentar um adversário até que meio complicadinho, né? Principalmente porque vai ser na casa do Barcelona de Guayaquil, que é justamente no Equador. Mas o Palmeiras tem tudo para se classificar, desculpa. Então acredito que o Palmeiras vai se classificar e eu não sei se vai ser o primeiro ou o segundo, porque realmente o grupo está bem embolado. Mas se o Palmeiras jogar o futebol que sabe, realmente tem tudo para ser o primeiro do grupo. Então é isso, pessoal. Esse foi o resultado da Libertadores, tá bom? Nesse meio de semana eu fiquei devendo fazer um vídeo, então pago a dívida, né? Então vamos lá, pessoal, vamos falar do Campeonato Brasileiro? Vamos lá, vamos correr que a gente tem muito resultado aqui pra gente falar, então vamos lá. Campeonato Brasileiro, segunda rodada. E vamos lá para os resultados, né? O Fluminense ganhou do Atlético Paranaense por 2-0. O São Paulo ganhou do Atlético Mineiro, América Mineiro, por 3-0. Foi 3-0 para o São Paulo em cima do América Mineiro. O Cuiabá empatou com o Bragantino em 1-1. O Cruzeiro venceu o Grêmio por 1-0. O Internacional venceu o Flamengo por 2-1. O Santos e o Atlético Mineiro empataram em 0-0. O Vasco da Gama empatou com o Palmeiras no 2-2, porque foi um jogão, realmente. Foi um jogo bem movimentado. Aí eu já vou comentar. O Fortaleza venceu o Curitiba de 3-0. O Goiás venceu o Corinthians por 3-1. E o Botafogo venceu o Bahia por 2-1. Beleza? Então vamos lá falar um pouco sobre alguns jogos, tá bom? Não vou comentar sobre todos, mas vou falar dos mais importantes. Assim, vou falar do Fluminense para começar, né? Fluminense, que é o líder do campeonato, que tem 6 pontos, tá 100% de aproveitamento. E realmente, como falei, né? O Fluminense está demais, né? Vem jogando futebol bonito, né? Mais um jogo de encher os olhos do Fluminense contra o Atlético Paranaense. Foi 2-0, mas poderia ter sido mais. E realmente o time do Diniz realmente está jogando muito a bola nessa temporada. E como falei, né? E volto a repetir. Para mim, o Fluminense briga por campeonatos importantes esse ano. Tudo creio que ele brigue pelo Campeonato Brasileiro. E também brigue por Libertadores e Copa do Brasil. Pelo futebol que vem apresentando, ultimamente realmente tem tudo para brigar por essas competições. Realmente, parece que o time está encaixadinho. O Fluminense realmente parece que está naquele ascendência, né, grande. A gente vem jogando futebol bonito, com passe de bola, com um jogo ofensivo. Então, o Fluminense realmente, essa temporada realmente é uma sensação, né? Vai ser a sensação da temporada ser de Fluminense. E disparou, né? Tem 6 pontos em 2 jogos. Apesar de ser o início do campeonato, realmente é uma disparada até que significativa, porque em campeonato de pontos corridos, cada ponto que você perde é algo que vai fazer falta no futuro, tanto para ser campeão como para briga por vaga da Libertadores e briga por rebaixamento. Então, quanto mais pontos somarem, melhor. E o Fluminense está aproveitando bem esse embalo. Principalmente também se aproveitando também que algumas equipes realmente estão bem voltadas, apesar do Fluminense não estar voltado para a Libertadores, mas algumas equipes realmente estão focadas bem na Libertadores, né? Então o Fluminense realmente fez um ótimo resultado e está na frente, né? O Fluminense realmente tem tudo para brigar por título esse ano. Eu realmente gosto do futebol do Diniz, como falei em alguns episódios anteriores. Sempre achei ele um bom técnico, assim, um bom técnico, tá bom? Também nada de meu Deus, porque ele tá ganhando agora, ele é um excelente técnico, o melhor técnico do Brasil. Não, a verdade é que o Diniz ele foi crescendo, né, nas equipes dele. O grande ressalva que eu tenho do Diniz realmente é que assim, os trabalhos dele, o começo ele começa muito bem, mas ele não consegue manter essa pegada até o final. Se você pega realmente os times que ele comandou, né, realmente o Diniz faz o time jogar bem, faz jogar um futebol bonito, bem assim, ofensivo, com o passe aquela bola no pé, né, de toque.
mas em termos de resultado ele não é tão feliz, né? Ganhou um campeonato carioca que para ele foi importante porque foi o primeiro título de relevância na competição que ele teve, né? De competição, mas realmente ainda não teve um grande título assim para dizer que é dele, realmente um grande mesmo, como por exemplo o Campeonato Brasileiro, uma Libertadores ou uma Copa do Brasil. Que também são os campeonatos mais importantes, né? Não que o estadual não seja irrelevante, mas mesmo assim ainda falta esses títulos pro currículo do Diniz para ele se credenciar a ser um grande treinador. Ele é um bom técnico, consegue fazer as equipes jogarem e, como falei, ele está entre os maiores técnicos do Brasil na atualidade, tá bom? Isso é inegável. Mas vamos ver, né? Ainda está muito cedo para dizer alguma coisa sobre o trabalho do Diniz, para ver se vai ser realmente um trabalho vencedor ou não, porque como falei, de todos os trabalhos que eu vi dele, ele tem momentos que ele dá uma decaída, ele não consegue manter o nível da equipe e a equipe realmente acaba caindo. Eu posso citar, para vocês terem uma ideia, o Brasileiro de 2020, em que o Flamengo foi campeão. Foi campeão, mas o Diniz estava na frente do São Paulo e o São Paulo liderava o Campeonato Brasileiro até perto das últimas rodadas, e o time foi caindo até no final realmente não disputar mais o título. Ficou entre o Flamengo e o Internacional, e o Flamengo se sagrou campeão daquela forma que a gente viu, né? Perdendo o jogo, mas o Internacional perdeu justamente pro Corinthians, aí o Flamengo se sagrou campeão. Isso. Então, é isso que eu tinha falado desse confronto, né? Um resultado realmente bom para o Fluminense, mas o Atlético Paranaense que tá vindo bem na Libertadores, tá? Mas como falei, começo, né? O Atlético está na 11ª colocação com 3 pontos, tá bom? O Fluminense está em primeiro com 6 pontos e o Atlético está em 11º. Então vamos para a próxima partida, tá bom? Sem muita enrolação. Quero justamente comentar um pouco sobre o resultado do Internacional com o Flamengo, né? Jogar num horário que pra mim, eu não gosto de... Eu não sei porque insistem com esse horário, né, para jogo, que foi aqui no Amazonas às 10 horas da manhã. Tá bom? Lá no horário de Brasília às 11 horas. Eu acho um horário bem inapropriado por prática de um esporte, né? Principalmente o futebol, né? Um horário bem incômodo, né? Se pode dizer. Porque realmente pegaria horário de 11 horas pro meio-dia, enfim. Opinião minha, né? Eu não gosto muito. Mas assim, o Internacional ganhou do Flamengo de 2-1 de virada. O Flamengo, na segunda partida com o São Paulo, mostrou um futebol realmente de recuperação. O Flamengo está jogando um futebol realmente que é para recuperar o futebol que vinha apresentando, por exemplo, ano passado. E mais uma vez nesse jogo mostrou indícios que o Flamengo tem a melhorar bastante com o São Paulo. O São Paulo realmente conseguiu recuperar o futebol de alguns jogadores, apesar de alguns estar bem abaixo do que se espera. Por exemplo, o Cebolinha é um jogador que realmente até hoje não mostrou a que veio. Já está há quase um ano na equipe, mas não vem apresentando nenhum futebol assim que se espera dele, né? Porque ele é um jogador assim que quando vingou no Grêmio e também jogou na seleção brasileira, é um jogador bem promissor. Ele poderia ser um jogador bem mesmo importante na equipe do Flamengo, por conta da qualidade que ele tem, né? Que é um jogador realmente rápido, driblador, né? Habilidoso, que tem um bom chute de fora da área, mas infelizmente ele não vem mostrando esse futebol. E outro também que o pessoal criticou muito ele pela partida foi o Santos, né? O Internacional fez um golaço, né? O segundo gol do Internacional foi um golaço de cobertura, que a bola sobrou. Tem até um lance de reclamação de que o jogador do Inter tentou cavar, né? Um pênalti, né? Que se jogou na área e o juiz não parou para poder dar cartão. É um lance bem questionável, né? Bem discutível. E no rebote, né? A bola sobrou justamente pro Maurício, que praticamente deu uma chapada de cobertura pro goleiro Santos, né? Que estava fora do gol, né? E acabou levando o gol.
E eu vendo o lance, eu sinceramente concordo com as críticas que fazem pro Santos, porque sinceramente o chute dele não foi lá também um chute forte, muito de cobertura, dava pro Santos ter pegado, né? Se ele tivesse ficado no gol, dava pra ele ter pegado a bola, principalmente se ele corresse e pulasse, né? Mas ele só pensou, se jogou para trás e não achou nada, né? Então, de fato, o Santos tem realmente feito umas partidas bem abaixo do ano passado. Porque se ano passado o Santos era título como um goleiro seguro, que passava segurança no gol, esse ano realmente não está passando confiança alguma, né? Vem pegando os gols bem mesmo, como a gente fala, bem palha, né? A gente fala aqui na Amazonas, né? Uns gols bem mesmo, bem pra cima de pegar. E ele realmente vem sido um jogador bem crucial no lado negativo, né? Da equipe. Como foi ele, o Cebolinha realmente está sendo um zero à esquerda, né? Outro também que o pessoal está criticando muito é o Marinho. Fez uma boa partida no meio de semana, no meio de semana contra o Brense, a qual fez 2 assistências, né, pro gol. Mas nesse realmente ele foi bem nulo também. Outro jogador que realmente não vem tendo boas partidas, né? Teve uma, talvez essa foi a melhor partida dele no ano, o Flamengo. E está destoando também da equipe, né? Agora, posso citar como destaque na partida contra o Internacional, justamente foi o Gerson. O Gerson realmente jogou muita bola no jogo contra o Internacional. Tanto que fez um golaço, né? O primeiro gol do Flamengo foi um golaço do Gerson, que ele deu um chapeuzinho no goleiro, né? Ele dominou de coxa, deu um chapeuzinho no goleiro e fez um golaço. Então o Gerson realmente parece que está se recuperando fisicamente, também o futebol que ele vem apresentando também, que o flamenguista tanto elogiou ele antes dele sair da equipe, né, que foi em 2019. Então o Gerson parece que está dando sinais de recuperação. E realmente o Flamengo realmente parece que realmente melhorou bastante do que estava com o Vitor Pereira. E parece que o São Paulo vai consertar a equipe, né? Tem tudo para que a equipe comece a evoluir a cada partida. Já tem realmente uma partida importante lá na próxima quarta-feira, que é justamente contra o Maringá, que vai ter que reverter um placar de 2-0. Então o Flamengo realmente precisa fazer um bom resultado na quarta para assim sair classificado e não ser aquele vexame que aparentemente, principalmente culpar o Vitor Pereira seria caso ele estivesse à frente da equipe. Então o Flamengo precisa jogar muita bola na quarta para poder vencer, porque o Maringá realmente vai vir fechadinho para não pegar gols, até porque tem um resultado elástico, né? De 2-0. Então 2-0 para reverter é bem complicado. Então também vai ter que jogar muita bola na quarta. E o Internacional não jogou bem, essa é a verdade. Quanto o Flamengo foi superior à equipe. O Inter, como falei, vem jogando assim pro gasto, mas realmente não vem tendo uma atuação boa, né? A equipe do Mano Menezes, para mim, entrou de forma covarde contra o Flamengo. Entrou muito recuado, deixou o Flamengo jogar muita bola, ficou com a bola, deixou o Flamengo ficar com a bola no pé e quase que sai com a derrota, né? Porque o Flamengo também perdeu muito gol. O Flamengo perdeu muito gol e o Flamengo poderia ter saído com resultado até elástico contra o Internacional. Mas o Internacional conseguiu se defender muito bem, soube aproveitar muito bem os contra-ataques, né? E acabou sendo vencedor. Mas mesmo assim, o futebol que o Internacional vem apresentando não é encher os olhos. Não é um futebol realmente que faça o torcedor, como dizer, feliz, né? Porque realmente, apesar da vitória, eu vi muito Colorado reclamando pela atuação da equipe, que foi bem fraca mesmo. Pode dizer assim, que teve sorte de vencer? Teve sorte e competência, essa é a verdade, que quando teve as chances, pegou e fez o gol. Então, teve competência do Internacional, mas mesmo assim, o Inter não vem fazendo partidas boas. Deixa eu ver como que está classificando as duas equipes, né? O Inter com a vitória ficou com 4 pontos, isso, tá 4 pontos em sexto lugar. Já o Flamengo está em oitavo com 3 pontos. Tá bom, então vamos para a próxima partida que eu posso destacar. Sim, vamos para do jogando a rodada, né?
que é justamente entre Vasco e Palmeiras. A partida terminou empatada em 2-2. E detalhe, né? O Vasco ele saiu na frente, fez 2-0 e deixou o Palmeiras empatar. Praticamente o mesmo roteiro do que aconteceu, quase o mesmo roteiro, né? Porque o final não foi igual, mas em si foi quase o mesmo roteiro do jogo com o Atlético Mineiro, né? A qual o Vasco teve 10 minutos muito bons, amassando o Atlético Mineiro, fez os 2 gols e depois recuou. E nisso o Atlético quase que empatava a partida, né? Fez um gol no finalzinho do primeiro tempo e no final encurralou o Vasco e quase que consegue empatar. E nesse, assim, o Vasco teve um bom primeiro tempo. Você vê, foi um primeiro tempo realmente bem sólido do Vasco, jogando bem, criando oportunidades e fazendo os 2 gols, né? E o Palmeiras, na segunda etapa, realmente foi em busca, como foi os times do Abel. Isso daí já foi demonstrado também no meio de semana, na qual a equipe saiu atrás do placar e foi buscar a virada. E quase que aconteceu, não. O time do Abel realmente, na segunda etapa, encurralou o Vasco, fez os 2 gols. E se tivesse mais um pouco de tempo, tinha virado a partida. Porque realmente jogou muita bola no segundo tempo. Então, pro Vasco, apesar das circunstâncias de ter enfrentado o Palmeiras, que é uma equipe forte, que vai brigar por título, que a gente sabe realmente que é um dos melhores times da América do Sul, eu digo assim que foi uma bobeada do Vasco. O Vasco teve a chance de sair com o 2-0 pra cá e poder ter saído até com um resultado mais elástico, mas não soube aproveitar, né? Segunda etapa, realmente, praticamente o time recuou e pegou os gols, né? Porque a defesa do Vasco realmente ela não é uma defesa confiável, falha bastante. Então, novamente, falhou e deu chance para o Palmeiras empatar e quase virar. Então o Vasco realmente bobeou nessa rodada, poderia ter saído com uma vitória importantíssima, porque deixar a equipe com 100% de aproveitamento, né, com 6 pontos, brigando lá em cima com o Fluminense e o Botafogo também vencendo a rodada, mas acabou bobeando. E o Palmeiras também eu posso até falar porque o auxiliar, né, porque o Abel não estava à frente da equipe porque foi expulso na primeira rodada, né? E de fato ele falou que o Palmeiras realmente está se desgastando, né? E jogar realmente 2 competições assim importantes, no caso 3, né? Competições importantes assim de forma sequencial realmente é bem desgastante para a equipe, mas como é o preço do sucesso, né? Se a equipe vai tendo sucesso nas competições, então ele vai tendo mais jogos, né? E realmente parece que o fator físico, né, nesse jogo pesou pro Palmeiras, porque realmente a equipe não jogou bem, né? Jogou bem o primeiro tempo e depois do intervalo aqui a equipe veio a jogar alguma coisa. Então realmente parece que o fator físico também pesou pro Palmeiras nessa partida. Tanto é que o Abel Ferreira, ele até reclamou disso justamente no jogo da quinta-feira, que ele falou que reclamar que o calendário é injusto, que quando ele estava jogando no jogo dificílimo contra o Cerro Porteño na quarta-feira, o Vasco estava descansando. Mas, como fala, é o calendário, né? São as regras, então a gente tem que seguir elas. Então, o Palmeiras tem que montar estratégias para poder saber rodar a equipe para não desgastar tanto os jogadores, para poder o time entrar mais inteiro possível nos jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, né, que é um campeonato bem longo, bem como faz assim, tem muitos jogos assim. Essa foi só a segunda rodada, então ainda tem muita coisa para acontecer, então realmente ainda vai ter um desgaste maior, né, por conta dessa corrida entre Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então realmente é uma coisa realmente que é meio injusta com o jogador, mas é o calendário, né? Como eu falei, quanto mais sucesso a equipe vai tendo, mais jogos ela vai jogar. Então, por isso que é importante ter um time, tanto titulares quanto reservas que possam se revezar, para poder assim
descansar uns, entrar com outros, testar, entendeu? Para poder não desgastar tanto. Porque por mais que a gente saiba que o torcedor ele fique meio cabreiro com alguns técnicos, não, eu vou entrar com o time reserva nessa partida, mas mesmo assim é preciso, né? Porque, como fala, né? O jogador também não é um robô, ele se desgasta. E nisso, jogando de partidas sequenciais, pode levar até uma lesão, desgaste muscular, fadiga, entendeu? Então, é preciso descansar os jogadores, porque realmente o calendário começa a apertar mesmo, começa a ter jogos de forma sequenciais assim, então desgasta bastante. Então, não é só o Palmeiras que vai ter esse problema, vai ter outras equipes também que estão em 3 competições que também vão ter, esses problemas. Então, por isso que também a preparação física tem que estar em dia, para poder não sofrer tanto. Então vamos lá, vamos para a próxima partida, né? Falei do Vasco? Não, deixa eu só... eu não falei da classificação do Vasco. O Vasco está em 5º lugar, 4 pontos. E o Palmeiras está em... o Palmeiras está em 4º e o Vasco está em 5º. Ambos têm 4 pontos. Deixa eu só ver aqui. E olha, eu não sei qual foi o critério para colocar ambos nessas colocações, mas está tudo empatado aqui. Estou vendo aqui vitórias, derrotas. Cara, tá tudo empatado. Os critérios de desempate tá tudo empatado. Em si, ambos estão em 4º lugar. Estão tudo empatado, mas na classificação aqui tá, o Palmeiras está em 4º e o Vasco está em 5º. Beleza, então vamos lá para a próxima partida, né? Que foi outra partida que eu posso destacar, que aí começou a complicar pro lado do Corinthians, foi justamente a derrota da equipe pro Goiás, que para mim foi um resultado bem mesmo surpreendente, apesar do Goiás estar jogando em casa, né? Foi 3-1 pro Goiás em cima do Corinthians. Foi a segunda derrota seguida, né, na semana do Corinthians, que deu uma complicada no clima, né? Na verdade, tem umas coisas que, sinceramente, eu não queria comentar, mas é preciso, porque assim, o que está acontecendo no Corinthians? O Corinthians demitiu o Lázaro, né? Na derrota para o Argentino Júnior. Então, o que aconteceu? Eles pegaram e foram correr atrás do Cuca pro lugar, né? O Cuca é um excelente técnico, tanto é que o currículo dele tem títulos importantes: Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então, o Corinthians foi em busca de um técnico de renome para poder substituir o Lázaro, que realmente não fez um bom trabalho no Corinthians, né? Até porque ele não é um técnico ainda, né? Ele é auxiliar técnico do Tite, né? Na seleção brasileira, e resolveu assumir o cargo como técnico, assumir esse projeto que o Corinthians tinha, mas realmente assim não mostrou bons resultados. E o Corinthians foi certo, né? Foi atrás do Cuca. Tava livre no mercado, então foi correr atrás. E nisso, essa semana foi bem tumultuada, porque o pessoal começou a se manifestar, né? Por conta do Cuca tá respondendo por um crime que eu também não posso comentar aqui no YouTube, mas usou de modo forçado uma relação com uma mulher, assim posso dizer. Acho que vocês entenderam. E nisso, surgiu uma série de manifestações contra a contratação do Cuca, né? Pichações no CT, manifestações de jogadores, né, da equipe feminina do Corinthians, manifestações também nas redes sociais por torcedores do Corinthians. Então, criou-se um clima tenso por conta da contratação do Cuca. E nisso, realmente, cria um clima ruim, querendo ou não, porque fica um clima pesado, até o Cuca trabalhar no Corinthians. Tanto é que ele pode ver que está muito incomodado com essa situação. E eu ouvi isso daí, informação lá do Neto, tá bom? O Neto, no Donos da Bola, né, programa lá na Bandeirantes, ele chegou em determinado momento do programa e falou assim: eu tenho uma informação urgente que o Vampeta,
é um jogador do Corinthians, falou que o Cuca está muito incomodado com as manifestações, com todo o clima criado por conta da contratação dele no Corinthians e está pedindo para sair. Está dizendo que está chateado, que quer sair do Corinthians, não quer mais trabalhar. Eu sinceramente foi a informação que o Neto trouxe, né? Eu não tentei confirmar, mas eu não vi nada sobre isso. Somente foi o Neto que falou, né, que vou pedir essa informação. E, como falei, é uma situação chata o treinador. Eu sei que esses casos são graves, até que foi um caso que ocorreu lá anos atrás, acho que até mais, se não me engano, foi 80 e alguma coisa assim que teve esse caso, né, que estava sendo investigado, estava sendo julgado. Então faz muito tempo mesmo. Então, e vieram se manifestar agora, né? A torcida, o Atlético Mineiro, que era o último grupo do Cuca, eu não vi essas manifestações nem nada. E outras equipes, né, que o Cuca trabalhou, eu também não vi manifestações assim de forma tão veemente como teve agora no Corinthians. E agora teve essas questões, né? E isso, ao meu ver, atrapalha muito o clima no clube. Não faz ajudar a equipe, faz atrapalhar, porque nisso o treinador não consegue trabalhar, não consegue implementar o esquema que ele quer para a equipe, porque ele se vê pressionado, mal começou já a ver pressionado, e cria um clima muito ruim na equipe, porque fica esse clima pesado. Pois bem, então, como falei, crime cometeu, se paga. Tanto é que ele cometeu, não sabe se cometeu, né? Ele disse que é inocente, fez uma coisa falando que é inocente, mas ele ficou alguns meses preso, né? Por conta dessa suposto crime. Eu vou dizer suposto porque é muito antigo, não tem como averiguar a situação para ver se de fato ocorreu ou não, como foi há muito tempo atrás. E ele cumpriu uns meses lá de prisão e nisso ele retornou, né? E agora tá aí trabalhando como técnico. Então é complicado, mas assim, complicado mesmo. Como eu falei, crime deve ser punido. Se a pessoa comete o crime, deve ser punido, ser preso, principalmente quando for um crime grave. Deve ser julgado pelos rigores da lei. E mais também, acredito também no princípio da ampla defesa e do contraditório, o direito da pessoa se defender. Até porque a gente não pode sair julgando sem que tenha todo o inquérito, toda a questão de investigação que aponte que tem indícios ou tenha cometido a materialidade do crime, entendeu? Para poder aí sim a gente ter nossas conclusões. Se não tem tudo isso, longe toda a questão de investigação por parte da polícia, tá bom? Parte de perícia, parte de investigação, de inquérito, para poder aí sim a pessoa concluir algo. Antes disso, é melhor esperar, tá bom? Então, mas se a pessoa for cometer o crime, então deve ser punida com os rigores da lei. Então, falando isso, já me explanei demais aqui, já me alonguei demais com esse tema. Falando um pouco do jogo, né? O Corinthians foi derrotado por 3-1 por Goiás. Resultado realmente surpreendente, porque esperava que o Corinthians jogasse melhor e ganhasse a partida, já que a Goiás não é uma equipe forte, né? Uma equipe realmente que vai brigar também por não ser rebaixado esse ano. E acabou levando 3 gols, né? Saiu na frente do Bracá, mas acabou sucumbindo no final da partida. Tanto é que o destaque da partida foi um jogador que já está bem velho, né? Foi o Somália, jogador já conhecido no futebol brasileiro, teve passagem por diversos times grandes e acabou fazendo os gols, né? Sendo do correto. Somália não, desculpa. Apodi, tá bom? Apodi, o jogador do Goiás. Eu tô com o Somália, não. Foi o Apodi, tá bom? Corrigindo a informação. Então, realmente, o Corinthians tá tendo uma semana péssima, né? Péssimo pro torcedor do Corinthians, que precisa se recuperar, né? Porque senão realmente começa a ter uma temporada bem complicada. Já foi eliminado no Campeonato Paulista de forma vexatória, né? E agora
tem a Copa do Brasil na quarta, que também precisa reverter, assim como o Flamengo, um resultado de 2-0, que perdeu para o Remo, né, de 2-0, e precisa reverter essa situação. Porque se o Corinthians foi eliminado na quarta, aí o bicho vai pegar, né? A torcida vai cobrar a diretoria e a situação vai ser feia. Porque a torcida do Corinthians é uma das torcidas que mais cobra, né? Que realmente a torcida vai pra cima, vai pra CT, invade. Então é complicado. O clima do Corinthians pode se agravar ainda mais por conta dos resultados. Então acredito que a diretoria tem que rever essa questão do Cuca, se vai querer continuar com ele ou não. Então, se quer continuar com o técnico, acredita no trabalho dele, então tem que dar apoio. Tem que chegar, fazer coletiva, falar, para poder acalmar os ânimos, para poder dar condições para o cara trabalhar. Porque senão realmente é melhor demitir o Cuca, enquanto ainda está aí, você não sei se tem se tem aquela multa, né, rescisória, se fizer multa, se não quiser. Então a diretoria tem que sentar e conversar para poder acalmar os ânimos, para poder a equipe realmente poder voltar a jogar bola e o Cuca trabalhar, né, fazer essa equipe do Corinthians jogar, porque a equipe do Corinthians não é ruim, é uma equipe, até se a gente pegar nome por nome, tem uma equipe até que boa, né, que pode ser competitiva, mas infelizmente não está sendo isso que vem demonstrando. Então a diretoria tem que sentar, tem que conversar, fazer coletiva para poder explicar, ou dar apoio ou demitir logo, até para poder não jogar a temporada fora, porque senão, se continuar desse jeito, com esse clima ruim, a tendência é piorar. Tá bom? Então vamos lá para a próxima partida. Antes disso, então, deixa eu falar um pouco a classificação dos dois, né? O Corinthians está em 14º com 3 pontos, e o Goiás está em 10º também com 3 pontos. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima partida para comentar. Deixa eu ver aqui. Pode comentar. Vamos comentar um pouco. Tá, vamos comentar sobre a vitória do Cruzeiro, né? O Cruzeiro derrotou o Grêmio por 1-0. Resultado também importante para o Cruzeiro, né? Que perdeu a primeira rodada para o Corinthians. Então o Cruzeiro realmente precisava dessa vitória para se recuperar, porque a equipe realmente não vem jogando bem ultimamente, mas nesse jogo até que jogou, até que teve até fez uma boa partida, criou chances pro Grêmio, né, que tem um ataque também muito forte, principalmente com o Soares lá na frente. E engraçado é que o Soares até agora não marcou, né, fez um bom estadual, marcando gols à torta e à direita, mas até agora no Brasileiro tá zerado, né, não conseguiu marcar ainda nenhum golzinho. Então se esperava que ele fosse um dos artilheiros, né, da competição, né? Mas mesmo assim até agora tá zerado. E a verdade é que o Grêmio não viu a cor da bola, né? Teve até alguns momentos que criou um certo perigo pro Cruzeiro, né, na partida, mas mesmo assim o Cruzeiro dominou a partida. Teve chance de até fazer um placar mais elástico, mas saiu vencedor, né? Ganhou de 1-0, resultado também importante pro Cruzeiro, né? Que muitos dizem que talvez seja o grande que vai brigar para não cair novamente. Então o Cruzeiro realmente fez um resultado muito importante e inclusive na tabela está na frente do Grêmio, né? Ambas as equipes têm 3 pontos, mas o Cruzeiro realmente somar esses pontos assim é importante, até para, como falei inicialmente, tentar fugir do rebaixamento, que talvez seja a prioridade para a equipe nessa primeira temporada, que é o Cruzeiro, assim como o Vasco, posso usar como exemplo, né? Também o Bahia também. São equipes que estão se remontando, né? Principalmente com essa questão da SAF, que voltar da Série B agora e precisam ter uma estrutura para poder brigar por algo maior. Então, inicialmente, precisam escapar do rebaixamento para depois almejar algo grande. E o Grêmio realmente foi um resultado realmente que a torcida não esperava, né? Já que o Grêmio vem jogando até um futebol até bem legal, bem bonito, né? Como o pessoal fala.
Não vou dizer como o futebol mais bonito do Brasil, que isso pertence ao Fluminense, né? Mas vem jogando legal, né? Vem jogando certinho. Vem jogar até um futebol bom. Mas nesse jogo aí não jogou legal. Não fez uma boa partida. E como falei, né? Poderia ter saído um resultado pior, né? O Cruzeiro poderia ter feito mais gols, mas contou com belíssimas defesas do goleiro. E agora vai ter que buscar mais 3 pontos, né? Até porque a torcida tem grandes expectativas no Grêmio para essa temporada, né? Até por brigar por uma Libertadores, né? Título brasileiro, eu não acredito que o Grêmio vai disputar. Possa ser que dispute? Pode. O time melhore e consiga disputar, né? Ali com Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Então, o Grêmio, a torcida espera que o Grêmio realmente brigue por algo grande essa temporada. E por isso, realmente, o resultado não foi o mais agradável, esse resultado, né? Então, tá bom. Então, vamos... Deixa eu comentar rapidamente o resultado do Santos com o Atlético Mineiro, né? Que foi 0x0. Resultado que, o Santos foi péssimo por conta do resultado, né? De 1x1. Foi um resultado em que a partida foi em casa, na casa do Santos. E o Atlético Mineiro foi pior ainda, que também ainda não vence na competição, também tem 1 ponto. O Atlético Mineiro está em 16º e o Santos em 17º. O Atlético, como falei, está tendo uma péssima temporada, não vem jogando bem e vem tendo essa rateada, né? Na Libertadores está uma situação complicada, apesar de ainda não estar uma situação insustentável, precisa vencer. É fundamental vencer o próximo jogo na Libertadores. Então, realmente, a torcida é bem decepcionada com o futebol apresentado no Atlético Mineiro. Então, realmente, o Atlético precisa se recuperar. E o Santos é outro grande que corre risco de ser rebaixado, né? Porque não vem sendo... não vem apresentando um futebol bom. Quase que foi rebaixado no Paulista. E como venho repetindo, né? Uma equipe que não tem assim, como pode dizer assim, não vem trazendo jogadores capazes de trazer uma renovação, né? Conta muito com os jogadores da base, joga muito com os jogadores da base, mas ainda falta alguma coisa, né? Para o Santos ter uma equipe realmente que possa competir, né? Tem um Soteldo que voltou, mas também não está sendo aquele meu Soteldo da sua primeira passagem no Santos, né? E vem devendo muito futebol. E realmente o Santos está numa situação em que precisa abrir o olho, porque senão se não começar a perder, empatar e não começar a somar pontos, pode ser que se complique mais à frente, tá bom? Rapidamente para também o resultado do São Paulo, né? Destaque para a estreia do Dorival Júnior, que saiu na frente da equipe, e o São Paulo ganhou de 3x0 em cima do América Mineiro. Resultado também importante para o São Paulo, né? Que se recuperou na competição, está com 3 pontos, está em 9º, e o América Mineiro é o último colocado, é o Lanterninha com 0 pontos. Então o resultado também muito importante para o São Paulo, né? Nessa recuperação. E o América, né? Para mim realmente tá sendo um pouco decepcionante, porque o América tem uma boa equipe, vem fazer até uma campanha interessante na Sul-Americana e é uma equipe que tem mais futebol para apresentar, né? Tá tendo esse começo péssimo, né? Já tá em último colocado, mas eu acredito que a equipe possa se recuperar e possa, quem sabe até beneficiar mais uma Sul-Americana, né? E o São Paulo realmente se recuperando e vai em busca de algo maior. E principalmente com o Dorival, né? O Dorival sabe muito bem dar, como pode assim, um ânimo para a equipe, né? Um ânimo para a equipe. Fez isso com o Flamengo, né? O Flamengo estava bem ruim ano passado e conseguiu os títulos importantes ano passado. Então a torcida do São Paulo espera que o Dorival possa fazer um bom trabalho no São Paulo e consiga reerguer esse gigante brasileiro, que há muito tempo realmente
ganhando nada de relevante, né? Conseguiu o Paulista nesses últimos anos, mas mesmo assim não foi nenhum título de extrema importância nesses últimos tempos. Então realmente a torcida espera que o Dorival possa fazer um bom trabalho e fazer o São Paulo ser competitivo como há muito tempo vem sendo. E para fechar, né, o vídeo, vamos comentar do vice-líder, né, que é o Botafogo. Botafogo que venceu o Bahia por 2-1 e vem surpreendendo, né? Já são 2 jogos da vitória. Então, o torcedor do Palmeiras, torcedor do Botafogo realmente está sendo um bom início de campeonato, né? É outro também que muita gente diz que não vai almejar coisas grandes nessa temporada por conta dos resultados que teve até agora, né? E tá tendo um início ótimo, né, de campeonato. Tem 6 pontos. Então pode ser que somando, ganhando, né, alguns joguinhos aí, a equipe não só possa ficar livre do rebaixamento também, como também arranjar coisas grandes, né? Quem sabe até uma vaga na Libertadores. O Botafogo, a minha opinião, não tem uma equipe ruim, né? Um dos piores elencos que tem no Brasileirão. Tem uma equipe que, se você pegar assim, tem bons nomes, né? Mas é complicado, né? O Castro, né, que é o técnico do Botafogo, está sendo questionado ali por conta dos resultados, mas mesmo assim ainda tá aí, tá firme e forte e por enquanto tá dando resultado, né? O Botafogo tá saindo bem nesse início. E agora nessa próxima rodada, né, vai ter um clássico, né? Vai enfrentar justamente o Flamengo. Esse Flamengo e Botafogo, né? No próximo domingo, dia 30. E vai ser um clássico talvez mais interessante, né? Porque o Botafogo vem nessas 2 partidas vem apresentando até um futebol técnico interessante. Melhorou do que foi no Carioca, né? Essas 2 partidas já demonstrou isso. E do início da temporada, né? Que a equipe passando por alguns sufocos, né? Exemplo disso foi a partida contra o Sergipe, e quase que a equipe foi eliminada. Mas tá aí, né? Botafogo com 2 vitórias, brigando ali pelas primeiras posições com o Fluminense. Então temos 2 cariocas nas 2 primeiras colocações, coisa que há muito tempo eu não via. E vamos ver, né? Vamos ver até quando o Botafogo consegue manter esse bom retrospecto, né? Vamos ver para poder ver se eles vão brigar por alguma coisa grande, uma vaga até numa Libertadores possível. Então, o futuro dirá o que será do Botafogo nessa temporada. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, tá bom? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Não, só isso. Tá bom, pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Um vídeo bem extenso por conta da Libertadores, né? Que eu não comentei. Então quis não incluir tudo num vídeo só para poder comentar com vocês. Então é isso, pessoal. Esse meio de semana já temos rodada da Copa do Brasil, né? Os jogos de volta nesse meio de semana. E assim que encerrar todos os jogos, eu faço um vídeo comentando sobre o que foi essas partidas, tá bom? Quem se classificou, quem foi eliminado, se a gente teve surpresas, se teve equipe que conseguiu reverter para casos adversos, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixe o seu like no vídeo para me apoiar, tá bom? Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e não se esqueçam de acionar o sininho de notificação, tá bom? Para ser informado de todas as novidades do canal. Como eu sempre falo, o YouTube ele é meio bugado, às vezes ele não envia os vídeos para os inscritos, então se você quer ficar atento por todos os conteúdos que eu postar aqui no canal, então acione o sininho, tá bom? Então é isso, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo, até uma próxima.